Romanos 1, 28 a 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O apóstolo Paulo, neste capítulo 1, a partir do versículo 18, ele fala sobre a ira de Deus, que está sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade, a injustiça. E Paulo diz que os homens não deram a glória devida a Deus, por isso acabaram por praticar tudo isto que nós lemos aqui. Podemos pensar que quem pratica as coisas que aqui estão descritas nestes versos é merecedor de receber o juízo de Deus. E, aliás, aquilo que Paulo diz, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que o juízo de Deus não é apenas aquele que um dia virá sobre todo o pecador que não se arrependeu e que por isso é digno de morte, da morte eterna. O juízo de Deus é mais do que isso e mais terrível do que isso. O juízo de Deus é Deus entregar o homem pecador para desejar todas estas coisas. Por isso Paulo, ele diz nestes versículos, desde o versículo 18 até ao final deste capítulo 1, ele repete 3 vezes: assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus os entregou. No verso 24 nós lemos: pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O juízo de Deus, mais terrível e tremendo, é Deus entregar o homem, o ser humano, é Deus abandonar o homem às suas paixões, às suas concupiscências, a um sentimento perverso. O ser humano pode decidir fazer o que deseja. Eu faço o que eu quero. Mas o que ele não pode decidir é o que deseja o seu coração. E quando Deus entrega o homem às suas concupiscências, a um sentimento perverso, às paixões infames, às concupiscências dos seus corações, à imundícia, quando Deus abandona o homem assim, esse que Deus abandona está irremediavelmente perdido. A oração do justo não pode ser outra do que pedir ao Senhor que o Senhor não o entregue às paixões, concupiscências e sentimentos do seu coração carnal. Mas a oração do justo é antes que Deus lhe dê um coração novo, um coração que ama a Deus sobre todas as coisas. Um coração que glorifica Deus. Um coração que não detenha a verdade e a injustiça. Um coração transformado pelo poder do Espírito Santo, fruto daquilo que Jesus fez na cruz. E quando nós entendemos que os nossos corações, eles são assim, se Deus não operar pelo seu Espírito, os nossos corações, eles tendem para todas estas coisas. Mas quando cremos em Jesus, pela fé no sacrifício de Jesus, Deus muda o nosso coração e não nos entrega, não nos abandona, não nos entrega, não entrega o nosso coração a estes sentimentos. Antes, muda o nosso coração para o amar acima de todas as coisas.